Sabe o que acontece quando a nossa mente, que é a nossa ferramenta mais poderosa, parece que se volta contra a gente? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar na psicopatologia, que é a ciência que tenta entender justamente essas paisagens tão complexas do sofrimento mental. Olha, essa citação do Jean Piaget já dá o tom, né? É um ponto de partida excelente, porque ela nos lembra de uma coisa fundamental. A mente não é uma ilha, de jeito nenhum. Ela tem sim uma raiz biológica, mas ela é totalmente moldada pelo mundo social à nossa volta. E é bem aí, nesse espaço super complexo, que a psicopatologia entra em campo. Então, tá. Mas na prática, o que é psicopatologia? Bem, é basicamente o campo da ciência que se dedica a estudar a natureza do adoecimento mental. E olha que interessante, ela vai muito além de só dar um nome, um rótulo. A ideia é entender as causas, as mudanças que aquele adoecimento provoca e, o mais importante, como ele se manifesta de um jeito único em cada pessoa. Ok, mas para ser uma ciência de verdade, a psicopatologia precisa ter, ela precisa ter regras, o método. Então, como é que ela funciona? Quais são os princípios que guiam esse estudo? A base de tudo, sabe, é a busca por clareza, por um sistema. Mas o ponto principal, o que é absolutamente crucial entender, é que a psicopatologia não faz juízo de valor, ela não julga. O objetivo é outro, é observar, identificar e, acima de tudo, compreender o sofrimento. Por isso ela rejeita qualquer dogma, qualquer verdade absoluta e está sempre aberta a revisões, a críticas e a novas ideias. E olha que legal, essa ciência não surgiu do nada, né? Ela tem uma herança dupla, na verdade. Ela bebe de duas fontes que são bem diferentes entre si, mas que são igualmente importantes. É como se a psicopatologia tivesse duas almas, sabe? De um lado, tem a tradição médica, aquela da observação clínica, rigorosa, cuidadosa, de anos e anos de estudo. E do outro lado, a gente tem a tradição humanística, que busca o significado do sofrimento lá na filosofia, na literatura, nas artes. É essa mistura, essa fusão do olhar clínico com o olhar existencial que faz dela algo tão único. Agora, um ponto importante. Mesmo bebendo dessas duas fontes, é fundamental a gente entender que a psicopatologia é uma ciência autônoma. Ela não é só um bracinho da neurologia, nem um subcampo da psicologia. Não, ela tem seu próprio terreno, suas próprias perguntas e suas próprias ferramentas de trabalho. E por falar em ferramentas, uma das mais importantes da psicopatologia é a capacidade que ela tem de olhar para um sintoma e dividir a análise em duas partes, a forma e o conteúdo. Vamos começar pela forma. Para ficar fácil de entender, pensa na forma como se fosse a arquitetura de um sintoma. Por exemplo, a estrutura de um delírio ou de uma fobia, ela tem características que são meio universais, sabe? Não importa muito quem está vivendo aquilo ou em que cultura. A forma é o como o sintoma se organiza. Aí a gente tem o conteúdo. E se a forma é a arquitetura do prédio, o conteúdo é a decoração, sabe? São os temas, as histórias pessoais, os detalhes que vão preencher essa estrutura. E isso sim é totalmente moldado pela história de vida de cada um, pela cultura em que a pessoa está inserida. Então, para resumir, a forma é o como o sintoma acontece. Ela é mais universal, estrutural. Já o conteúdo é o quê? É o tema, a história. É pessoal. E por que essa distinção é tão importante? Porque é ela que permite ao especialista, por um lado, generalizar para entender a doença e, por outro, individualizar para entender a pessoa que está sofrendo. Mas de onde vem esse conteúdo, afinal? Bom, muitas vezes ele vem dos grandes temas da existência humana. Sabe, nossos desejos mais básicos: sobrevivência, prazer, segurança, a necessidade de ser reconhecido. Tudo isso vira matéria-prima que vai, digamos, rechear a forma dos sintomas. E o mesmo vale para os nossos medos, né? Nossos medos mais centrais, o medo da morte, da doença, da pobreza, da falta de sentido na vida. Eles também fornecem esse material temático. É fascinante porque a psicopatologia nos mostra como as grandes questões da vida acabam ecoando dentro do sofrimento mental. Ok, mas... E aqui a nossa conversa toma um rumo bem interessante. Essa abordagem científica toda, ela tem limites. E talvez a parte mais sábia da psicopatologia seja justamente reconhecer esses próprios limites. Tem uma figura central nesse campo, um cara chamado Karl Jaspers. E ele definiu um objetivo que, convenhamos, é extremamente ambicioso: entender a pessoa por inteiro dentro da sua enfermidade. Só que é justamente essa ambição gigantesca que acaba revelando os limites do método científico. E aí que entra o grande paradoxo que o Jaspers aponta. Pensa comigo.
Os conceitos que a ciência cria para tentar entender o ser humano são os mesmos que, de certa forma, aprisionam, que limitam. Quanto mais a gente tenta definir uma pessoa com conceitos, mais a gente percebe que tem algo ali que escapa de qualquer definição. O exemplo do Van Gogh é perfeito para isso. A gente pode fazer uma análise psicopatológica da biografia dele, dar um diagnóstico, mas nada disso, absolutamente nada disso, vai conseguir explicar por completo a genialidade da arte dele ou a totalidade do que foi a vida dele. Fica sempre um resto, sabe? Algo que a ciência simplesmente não consegue alcançar. Tem um filósofo, o Gadamer, que pegou essa ideia de um jeito brilhante. Ele diz que, quando a gente está diante de uma obra de arte, a gente sente uma verdade que não dá para acessar de outro jeito. E é a mesma coisa na experiência clínica. A gente percebe que a pessoa é sempre, sempre muito mais do que a soma dos seus sintomas ou do que um diagnóstico no papel. Então vamos ser bem diretos. O que é que fica de fora? O que a psicopatologia, por ser uma ciência, é obrigada a deixar para trás? A questão é a seguinte: para poder ser considerada uma ciência, a psicopatologia precisa focar naquilo que pode ser transformado em conceito, naquilo que pode ser comunicado de forma objetiva. E, ao fazer isso nesse processo, as dimensões mais profundas do ser humano, como a existencial, a estética, a ética, elas inevitavelmente se perdem no caminho. Mas mesmo sabendo de todos esses limites, não significa que a psicopatologia não seja útil. Pelo contrário, ela ainda nos dá ferramentas muito boas. Ela nos ajuda, por exemplo, a organizar a experiência humana em algumas categorias, tipo os fenômenos normais, que quase todo mundo vive, os fenômenos que se sobrepõem, que é onde a gente diferencia uma tristeza comum de uma depressão mais grave, e, por fim, os fenômenos que são realmente novos, como alucinações e delírios, que são mais específicos dos transtornos mentais. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, né? Se a ciência, com todo o seu poder, com todo o seu método, tem limites para explicar a complexidade que é um ser humano, então o que sobra? O que resta? Bom, talvez o que reste seja justamente um mistério. A arte e a singularidade de cada história, que no fim das contas vai ser sempre maior do que qualquer diagnóstico. É isso. Valeu por acompanhar a gente.